Olá pessoal, olá concurseiros! Nós hoje vamos falar do processo seletivo de Santana de Parnaíba, que é um processo que é simplificado e será apenas de entrega de títulos e também de tempo de experiência, tá? Então nós vamos fazer aquela análise do edital, esse é um pouco mais simples, né? Para falar um pouquinho para vocês sobre Santana de Parnaíba, como acho que a grande maioria sabe, eu sou gestor lá em Santana, diretor de escola, né? Então, falar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu não vou atrapalhar o texto. Isso, vamos lá, processo simplificado, edital 1 de 2001 de Santana de Parnaíba. Então, o que acontece? Vai ter, né, esse ano, processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva, né, contratação aí de 1 ano, certo? Quem vai ser a banca? Ah, mas por que tem que ter banca? Tem, porque é ela que vai recolher todas as provas, né? Os títulos, as provas que eu digo, as provas de tempo, né? Os documentos que provam aquele tempo que você tem. E é o Instituto Mais, tá? Portanto, tem lá uma taxa. Aqui apenas falando que é a formação do cadastro reserva, que é de 1 ano, tá? De 1 ano. Então, você tem 1 ano aí de trabalho, né? E também, caso você seja chamado, certo? E também, gente, eu vou comentar algumas coisas aqui da cidade de Santana. Aqui fala da remuneração mínima, mas não tem a ver aqui com o magistério, é a remuneração da prefeitura, é o piso salarial dos servidores municipais que está colocado aqui. Agora eu vou falar dos salários, né? Então nós vamos ter aqui professor de educação básica PEB 1, lembrando que no canal aqui tem vários vídeos sobre Constituição, LDB, resoluções, né? Comentários sobre concursos, dicas sobre redação, enfim, tá? Educação infantil e educação básica. Então nós vamos ter aqui licenciatura plena, né? Tem que ter, certo? Em pedagogia, o curso normal superior. Na educação infantil, o salário é R$ 2.573 por 30 horas. E na educação básica, R$ 2.968 por 36 horas. Em PEB 2, né, aí tem biologia, ciência e educação artística, é 3.167 por 30 horas. Eu quero dar um detalhe aqui para vocês, gente. Muita gente pergunta assim, Fábio, mas será que vai chamar? Como é que vai ser isso? Olha, Santana, em 2020, inaugurou muitas escolas mesmo. Santana tem crescido bastante aí na educação, tem uma excelente infraestrutura, tem inaugurado bastante prédios, reformado, ampliado, então isso traz uma boa perspectiva, né? Por quê, gente? Nesse tempo de pandemia, as contratações definitivas elas estão apenas autorizadas no caso quando é exoneração, quando a pessoa aposentou, então existe uma limitação. Mas você vai ter que substituir professores, né? Então, ou novas salas que apareceram aí por demandas. E além, então quero comentar isso com vocês, que existe uma demanda grande. E outra coisa importante, que é uma característica de Santana. Santana atende desde a creche, Santana de Parnaíba, né? Atende desde a creche até o ensino médio. É isso mesmo, Fábio, é isso mesmo. Da creche até o ensino médio. O ensino médio aí não é do estado? Não, não tem escolas estaduais, a não ser as ETECs, certo? Então, temos aqui biologia, por quê? Porque tem o ensino médio, certo? Aí precisa ter licenciatura em ciências biológicas, né? Ou licenciatura plena em história natural. Química, ciências, né? Aqui nós temos também, química, física, matemática. Tem educação artística, também tem que ter em artes aqui, ou artes plásticas, né? Ou artes visuais, artes plásticas, enfim, aqui com ou licenciatura plena em educação musical, também é autorizado. Então, salário de 3.167, não falei da inscrição, né? Inscrição R$50, tá? Educação especial, atendimento do AE, né? Então tem aqui também, aí você tem que ter o curso de especialização, em carga horária mínima de 180 horas, tá? Aí aqui para o AE,
para o deficiência auditiva, para o deficiência intelectual, a mesma coisa, para o deficiência visual, a mesma coisa, jornada de 30 horas. Educação física, aí tem que ter a licenciatura específica em educação física e, importante, o registro no CREF, né? Sempre cobra aí o registro no CREF. Espanhol, aí veja que aqui é por 15 horas, então o salário é 1.883, né? Então, 15 horas. Filosofia também, 15 horas. Tem que ter especialização aqui, formação em filosofia. Geografia, história, inglês, também formação na área, né? Reparar aqui que tem a licenciatura plena em estudos sociais para história, que também é autorizado. Aqui em geografia, você também pode ter licenciatura plena em ciências sociais, mas tem que ter habilitação com habilitação em geografia, tá? Aqui 3.167, 3.167. Falo isso porque eu sou formado em licenciatura plena em ciências sociais, mas não com habilitação em geografia, tá? Inglês, mas licenciatura plena em letras, em inglês, né? Especialização em inglês. Também língua portuguesa, um salário mesmo aqui do PEB 2, matemática também, né? Aqui em ciências exatas e sociologia, aqui sim, licenciatura em ciências sociais, que é o meu caso, aqui também por 15 horas, tá? Então essa é a tabela. Lembrando, gente, tem muitas escolas em Santana, nós sempre aparece aí as licenças, né? Aquela necessidade ali de uma demanda, e aí o cadastro reserva é utilizado para isso. E esse ano será apenas de entrega de a parte do tempo de serviço que você tem, e nós vamos explicar isso aqui melhor, e também dos títulos, tá? Então, vale alimentação. Lembrando, gente, olha aqui, ó, aqui as informações gerais, né, que sobre dados, que quando você fornece esses dados, a prefeitura depois pode publicar a lista, enfim, aqui formalidades da questão da inscrição, o que você precisa ter, né? O clássico aqui, ser brasileiro, certo? Ou, né, quando é português aqui, a gente tem um Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses, ter idade igual a 18 anos, estar quite no serviço militar, ser eleitor, quite com a justiça eleitoral, tem que estar nos gozos dos direitos políticos e civis, enfim, e atender os requisitos do edital, tá? Tem que pagar a taxa, mas existe aqui uma isenção de taxa, que é até hoje, gente, até as 23, eu estou gravando esse vídeo no dia 22, e até hoje, até as 23 horas e 59 minutos. Para quem não puder pagar a taxa, existe a possibilidade, mas tem que estar dentro dos critérios, ó, tem que estar no CAD único dos programas sociais do governo federal, e for membro de família de baixa renda, né? E aqui explica o que é uma família de baixa renda. Tem que ter 3 salários mínimos, né? A família toda, tá? Todo mundo que mora na casa ali, até 3 salários mínimos. Então, até hoje, fique muito atento se você vai pedir isenção, porque tem toda a instrução aqui e o prazo curtíssimo, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui, gente, para mais informações, né? Aí depois, se você não conseguir, você pode recorrer. Caso você peça isenção de taxa, existe aqui todo o procedimento para você recorrer, caso, né, não você tenha sido indeferido nesse pedido. E a inscrição, gente, a inscrição vai até quando? Até 1º de fevereiro de 2021, certo? Então, começa dia 22, né, hoje que eu estou gravando esse vídeo, e vai até o dia 1º de fevereiro de 2021. Você pode se inscrever para mais de uma função? Pode se inscrever para 2 funções ou mais. Ó, que legal também. Às vezes você tem diplomas aí, né, de outras licenciaturas, enfim, você pode se inscrever. Claro que cada função é uma inscrição, você tem que pagar a taxa, certo? Até 17 horas do dia 1º de fevereiro estará online o procedimento de inscrição. Depois, você pode pegar o boleto bancário e pagar até às 18 horas do dia 2 de fevereiro de 2021. Então, presta atenção
nas datas aí que são importantes, né? O boleto bancário é até dia 2, limite máximo. Se você não pagar, você não está inscrito, não é considerado, certo? Aqui pede para você verificar, né? Tudo certinho lá, identifica a Caixa Econômica, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, para não ter problema com a inscrição, certo? Depois você tem que ir lá conferir a inscrição, né? Para ver se está tudo certinho. E aí, se tiver algum problema, você pode recorrer lá ao Instituto Mais, no serviço de atendimento ao candidato, para ter mais informações, certo? Então, até essa parte aqui é bem tranquila, né? Segue aí todos os ritos dos concursos normais, dos processos seletivos normais, que é você fazer a sua inscrição, tá? Se você for jurado, né, já foi jurado aí, isso serve como critério de desempate, que você já foi convocado para ser jurado, né, pela justiça e tal, isso serve como critério de desempate, e aí você pode utilizar isso. Como que esses documentos devem ser mandados? Sempre em formato PDF, JPG ou GIF. E aí, 10 mega, atenção, se você mandar maior, eu acho que o programa nem aceita, né? Mas cuidado aí, você tem que ter o arquivo de 10 megabytes, certo? Na hora de salvar lá tem um jeito de você fazer isso para não mandar um arquivo muito grande, né? Porque senão também isso ocupa demasiado espaço, dificulta um pouco o armazenamento, tá? A pessoa com deficiência também tem direito a ser inscrito? Sim, claro, e segue o percentual de 5% reservado pela lei durante as vagas que surgirem no processo simplificado. E aqui explica, né? Os candidatos de deficiência serão ocupados a ocupar a 20ª vaga, 40ª, 60ª, 80ª do processo seletivo a cada 20 funções providas, certo? Para preencher o percentual de 5%. Né? Então, também a pessoa com deficiência tem que estar atento aí a essas questões, também tem que mandar documentação em JPG, PDF ou GIF, certo? Tudo bem, gente? Aqui também o clássico, né? Tranquilo, quem já faz concurso sabe muito bem disso. E aqui a homologação, né, do concurso será, você vai ter a partir do dia 9 a divulgação dos inscritos, né, contendo o nome, tal, enfim, e todas as informações que foram enviadas. E aí, depois vai ser publicado aqui, ó, o Instituto Mais fará análise dos recursos interpostos e a data prevista de 12 de fevereiro será divulgada a homologação das inscrições dos candidatos inscritos. Então, tem lá um período de recurso também, caso tenha dado algum problema, certo? Aqui, como serão as provas? Prova de títulos e tempo de experiência. Então, avaliação de documentos, que nós vamos falar deles agora, e tempo de experiência profissional. E aqui, gente, vamos lá para o envio dos documentos, certo? A mesma coisa, tudo digitalizado. E aí você tem que colocar aqui, ó, assunto do e-mail, preste muita atenção nisso, porque se tiver erro aqui, você pode não ser classificado, certo? Então você tem que preencher direitinho o e-mail, com processo seletivo simplificado, Prefeitura Municipal de Santana, seguir à risca isso aqui. Tempo de experiência, nome do candidato, novamente, somente o documento em PDF, JPG ou GIF, né? Então, tamanho de 10 megabytes, preste muita atenção disso. Pode ser enviado até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de fevereiro de 2021. Então, muita atenção nisso, certo? Aí você tem que verificar a documentação que será enviada, digitalizar. Isso você tem que seguir à risca aqui, porque qualquer erro aqui pode comprometer lá a sua classificação, tá? E ó, não serão avaliados documentos ilegíveis, com rasuras ou provenientes de arquivo corrompido ou em formatos diferentes. Não serão considerados documentos enviados pelo correio, fax ou quaisquer outras diferentes
da única especificada nesse edital. Gente, edital, coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, edital é a regra do jogo. E se você não cumpre a regra do jogo, você não é classificado. Então, por favor, não tente aí mandar pelo correio, fax, porque não aceita, tá? Tem que ser via digital, seguindo o que está no edital. E aqui nós vamos falar do julgamento das provas do título e da experiência profissional, certo? Que você vai mandar até as 23 horas do dia 1º de fevereiro. E aí nós vamos ver como que como que vale, quanto que vale. Então vamos lá. Por exemplo, vamos pegar aqui os títulos. Olha aqui, doutorado vale 300 pontos. Olha aqui, é o que mais vale. Então, se você entregar um título de doutorado, 300 pontos, tem que ser o título de doutorado acompanhado do histórico escolar. E se você apresentar o título de mestrado na área de educação, 200 pontos, né? Vale o título de mestrado acompanhado do respectivo histórico escolar. E a pós-graduação lato sensu, aquela com carga horária no mínimo de 360 horas, concluída até a apresentação da data dos títulos, vale 30 pontos, mas olha o detalhe, aqui você pode mandar 3 pós-graduações valendo 90 pontos, tá? Desde que da área da educação, desde que lato sensu, desde que 360 horas. Aí, somando aqui, você pode obter 590 pontos no máximo, desde que você tenha tudo isso aqui, tá? E aí, documentos originais, digitais, né? Conforme a Lei Federal 13762, de 8 de outubro de 2018. As cópias, né? Você tem que encaminhar via digital, como a gente falou. Aqui, ó, obrigatoriamente do histórico escolar para todos os títulos e carga horária do curso de pós-graduação. Se você não mandar, você não terá contabilizado os pontos, certo? Então, muita atenção nisso. Se o candidato fizer inscrição em 2 ou mais funções, cada documentação será considerada uma única vez em cada função. Ou seja, eu não posso fazer inscrição para português e para educação infantil e educação básica e mandar uma cópia só. Eu tenho que mandar para cada uma, né? Para cada função, certo? Até porque são 3 inscrições, se fosse o caso, certo? Então, se você não mandar de acordo, o que acontece? Não vai computar os pontos para você e, portanto, você não terá pontuação e não fará jus a uma classificação melhor, porque você não apresentou os pontos. Agora vamos falar da avaliação do tempo de experiência profissional. Vamos aqui para experiência profissional. Segue as mesmas regras, gente. 10 megabytes, PDF, JPG, GIF, acho que é GIF que fala, né? Eu estou falando isso, mas... então, é isso aí. O que acontece? Tempo de experiência profissional no público ou no privado, no magistério realizado até a comprovação, né, dos documentos que comprovam a experiência. Então, ó, 0,1 por dia de tempo de serviço no público ou no privado. Pontuação máxima, 1.000 pontos. O que você pode apresentar? Certidão de tempo de serviço. Aí uma cópia do documento original, documento digital, legível, né? Deve ter o cargo, função, data de início e término da atuação profissional, declaração do empregador, tal, descrevendo as atividades para o cargo em função. Carteira de trabalho também serve, né? E aí tem que constar lá os seus dados, que você trabalhou em determinada escola, certo? Como tem na carteira de trabalho, e aí você também pode contar isso como ponto. E contrato de prestação de serviço, quando você tem apenas um contrato, e aí também você apresenta. Tudo isso pode valer 1.000 pontos, tá? E aí você vai também mandar isso em cópia digital, certo? Cópia digital para o Instituto Mais, para que você possa fazer jus aos pontos, né? Então, tem aqui as informações, certo?
Não, olha, um detalhe aqui, não serão consideradas como experiência profissional estágios, monitorias ou trabalho voluntário. Então não adianta mandar ali seu estágio, seu trabalho voluntário, porque isso não conta, tá? Então muita atenção nisso, para você não realizar esse tipo de ação, porque não vai valer nada, certo? E aí, é a mesma coisa, né? Você tem que mandar um para cada cargo que você fizer sua inscrição, certo? É individualizada. Cada inscrição é uma documentação que você tem que encaminhar na forma de documento digital, certo? E aí a classificação, né? Vai ser a somatória da avaliação de tempo e da experiência profissional, né? Avaliação da prova de títulos com a avaliação do tempo de experiência profissional. E os candidatos são classificados em ordem decrescente da nota final, de lista classificado por função. Serão elaboradas 2 listas de classificação com base na nota final. Uma geral, com a relação de todos os candidatos, incluindo classificados como pessoa com deficiência, e uma especial apenas com candidatos classificados como pessoas com deficiência, tá? No caso de igualdade da nota, aí tem as preferências aqui dos desempates. Quem tiver idade igual a 60 anos, certo? De acordo com o Estatuto do Idoso, né, tem a vantagem aí quando empatar. O número de pontos na avaliação do tempo de experiência profissional é o segundo critério de desempate. E a avaliação da prova de títulos, o terceiro. Tiver maior idade, o quarto, quando não alcançado pelo Estatuto do Idoso, no caso aqui 60 anos, e o E tiver exercido a função de jurado no período entre a data da publicação. Então são os critérios aqui. Empatou, deu 60 a 60, vamos ver. Quem tem idade superior a 60? Opa, esse aqui, então acabou, esse aqui vai na frente. Esse aqui tem 60, o outro tem 60, nasceram no mesmo dia. Opa, vamos para o segundo tempo. Tempo de profissional. Pode acontecer isso, professor? Pode, então tem que prever isso, né? Então, tem ali vários critérios de desempate. A pontuação final estará disponibilizada no site do Instituto Mais e da Prefeitura de Santana de Parnaíba no dia 9 de fevereiro de 2021, certo, gente? E aqui a data prevista, né, da lista de classificação final, dia 12 de fevereiro de 2021, aqui com a nota final, após todos os recursos, dia 12. Aqui, ó, o prazo do recurso é um dia útil, é bem rápido, porque é processo seletivo simplificado, as coisas são mais dinâmicas, tá? E aqui explica como fazer o recurso, caso você precise entrar com recurso por alguma questão. Contratação, né? Contratação será feita caso haja necessidade, certo? Porque é um processo, é um cadastro, né? Então, caso haja necessidade, você será contratado aí por um período de 1 ano. E onde saem essas chamadas, né? Sai ali na imprensa oficial, no site de Santana de Parnaíba. Lá você tem o diário lá, né? O diário não, um jornal onde sai lá as informações dos chamados para assumir o cargo, certo? Então você pode ir lá olhar no site as informações. E aqui já traz também todos os documentos necessários para a sua contratação. Título de eleitor, carteira de trabalho, enfim, PIS/PASEP, e todos os documentos que você precisa para realizar para que seja contratação. Aqui as disposições finais, né? E a banca é o Instituto Mais, como eu mencionei para vocês. Tranquilo, né, gente? Não tem muito segredo. Estar atento na hora de mandar a documentação. E eu trabalho em Santana de Parnaíba, gosto muito de trabalhar em Santana de Parnaíba, né? Tive a oportunidade de passar em outros concursos e optei por permanecer na cidade. É uma cidade que tem as escolas têm estruturas muito boas, né? Então uma educação de qualidade, um local bom de trabalhar, eu gosto de trabalhar lá, recomendo. Então tentem, façam a inscrição
Não é tão caro assim, né? Se você for fazer mais de uma, duas, aí já fica um pouco mais salgado, mas façam porque vale a pena. É um processo tranquilo, porque você só precisa mandar documentos, né? Então, você precisa juntar o seu tempo de experiência, seus títulos e encaminhar da forma correta, atenta aos detalhes do edital, para você poder aí ser classificado e trabalhar, quem sabe, na Prefeitura de Santana de Parnaíba. Tá bom, gente? Um grande abraço e até um próximo vídeo.